Quando olho para a história de Israel, é impossível não sentir que algo maior está se movendo, algo que vai além da política, da geografia ou da religião. É como se um relógio invisível, adormecido por séculos, tivesse voltado a marcar o tempo. E esse momento começou em 1948, quando o impossível aconteceu diante do mundo inteiro. O povo judeu, depois de quase 2000 anos disperso, voltou à sua terra e proclamou novamente o Estado de Israel. Para mim, esse não foi apenas um evento histórico. Foi o eco de uma promessa antiga. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram de um tempo em que Deus reuniria seu povo dos 4 cantos da terra. Durante séculos, essa profecia parecia apenas uma lembrança distante, uma esperança tecida em pergaminhos. Mas Deus não esquece o que diz. Quando Israel renasceu, o impossível se tornou real, e o que era fé passou a ser fato. A cada vez que leio o versículo de Ezequiel 37, onde o profeta descreve o vale de ossos secos ganhando vida novamente, eu não consigo deixar de ver o paralelo com aquele momento em 1948. Ossos que voltaram a se unir, nervos que se formaram, carne que cobriu, e o sopro de vida divina devolvendo a existência a uma nação que o mundo inteiro julgava perdida. Esse sopro foi mais do que um ato político, foi o sinal de que Deus estava retomando o controle da história visível diante dos nossos olhos. Quando penso nisso, entendo que o renascimento de Israel é o primeiro movimento do relógio de Deus. Um ponteiro que indica não apenas o cumprimento de uma promessa nacional, mas o início de uma contagem espiritual. E essa contagem não é apenas para Israel, é para todos nós. O retorno desse povo à sua terra marca o início de uma nova etapa do plano divino, um lembrete de que o tempo está correndo e as profecias estão se encaixando uma a uma. Israel, portanto, não é apenas um símbolo de perseverança humana, é o testemunho vivo de que o tempo profético começou a avançar outra vez. Cada avião que pousa em Tel Aviv trazendo os judeus de volta do exílio, cada cidade reconstruída, cada campo que floresce no deserto, tudo isso é o tic-tac do relógio celestial. E eu sinto que, ao observar esse movimento, não estou apenas vendo história, estou vendo a profecia se transformar em realidade diante dos meus olhos. Jerusalém, basta pronunciar esse nome e algo dentro de mim desperta. Há uma força antiga, quase palpável, que parece atravessar os séculos e tocar a alma. Quando penso em Jerusalém, não vejo apenas pedras antigas, muros dourados e ruas estreitas, vejo o coração do plano de Deus pulsando no centro do mundo. É como se todo o mapa da Terra girasse em torno daquela cidade. E, de certa forma, espiritualmente, é exatamente isso que acontece. Jerusalém é o relógio dentro do relógio. Se Israel é o corpo da profecia, Jerusalém é o coração que o faz bater. Cada vez que ela é mencionada na Bíblia, há algo em movimento, uma promessa, uma batalha, uma presença divina. Desde os dias de Abraão, que levou seu filho Isaque até o Monte Moriá, o mesmo lugar onde, mais tarde, o templo seria construído, até os dias em que Jesus chorou sobre seus muros, Jerusalém sempre foi o palco onde o céu e a terra se encontram. Eu sinto que, quando Deus escolheu Jerusalém, ele a separou não apenas como capital de um povo, mas como símbolo de seu governo eterno. E é por isso que todas as profecias convergem para lá. Zacarias escreveu que todas as nações se reunirão contra Jerusalém, e isso não é uma figura de linguagem, é o prenúncio do que estamos vendo acontecer hoje. Basta olhar para as manchetes, decisões políticas, disputas territoriais, alianças estratégicas, tudo parece orbitar aquela pequena cidade de colinas e pedras antigas. O mais impressionante é que, apesar de seu tamanho, apenas alguns quilômetros quadrados, Jerusalém carrega um peso espiritual que o mundo inteiro sente. Quando as câmeras do mundo se voltam para ela, quando líderes discutem sobre seu futuro, eu percebo que não se trata apenas de geopolítica. É o relógio profético avançando. Cada tensão, cada conflito, cada tentativa de dividi-la é, na verdade, mais uma confirmação de que o centro da história humana é o mesmo centro do plano divino. Mas Jerusalém não é apenas um sinal coletivo. Ela fala comigo, pessoalmente. Quando lembro das palavras de Jesus dizendo Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, sinto a dor de um amor rejeitado, mas também a esperança de uma reconciliação futura. Porque a Bíblia promete que chegará o dia em que os olhos desse povo se abrirão e reconhecerão aquele que foi transpassado. E quando isso acontecer, será como o último toque do relógio antes da eternidade começar. Eu gosto de imaginar Jerusalém à noite. As luzes tremulando sobre as colinas, o muro das lamentações repleto de orações silenciosas, e o vento que passa levando consigo séculos de fé, lágrimas e promessas. Ali, entre aquelas pedras antigas, Deus tem falado há milênios. E ainda fala. Jerusalém não é um lugar do passado, é o pulso vivo do presente profético. E eu percebo que, assim como Jerusalém,
meu próprio coração também pode se tornar o centro onde Deus habita. Se aquela cidade é o símbolo do reinado divino na terra, meu interior pode ser o templo onde esse reinado começa. Porque, no fundo, a profecia não é apenas um mapa dos acontecimentos futuros, é um espelho espiritual, mostrando onde está o meu lugar dentro do plano de Deus. O relógio profético continua a girar, e cada batida parece ecoar desde o Monte das Oliveiras até os confins da terra. Jerusalém é o ponteiro central desse relógio, e eu sinto, cada vez mais, que o tempo está se acelerando. O mundo pode ver apenas conflitos e disputas, mas eu vejo sinais, vejo o cumprimento de palavras que atravessaram milênios. Vejo o céu se inclinando sobre uma cidade que nunca deixou de ser o coração de Deus. Quando Jesus disse, aprendam a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, algo dentro de mim sempre se inquietou. A figueira, na Bíblia, nunca foi apenas uma árvore. Ela é símbolo de Israel, de um povo que um dia parecia seco, sem vida, mas que voltaria a florescer no tempo determinado por Deus. E eu sinto que estamos vivendo exatamente esse tempo, o tempo em que a figueira floresceu. Durante quase 2000 anos, Israel foi como uma terra adormecida. Desertos áridos, colinas estéreis, ausência de vida. Os peregrinos que visitavam aquela região escreviam sobre a desolação, dizendo que ali nada crescia. Mas, a partir de 1948, algo começou a mudar. Cidades foram reconstruídas, plantações surgiram onde antes havia pó, e o deserto começou a florescer, literalmente. A profecia de Isaías se cumpriu diante de nossos olhos. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Quando vejo imagens de Israel hoje, com seus vinhedos, seus campos verdes e seus lagos sendo restaurados, percebo que o florescimento da figueira não é apenas agrícola. É espiritual. É como se Deus estivesse mostrando ao mundo, através da natureza, que suas promessas continuam vivas. Cada árvore que brota, cada cidade que se ergue, é um lembrete de que o tempo está correndo e de que o relógio divino não atrasa. Mas esse florescimento também fala comigo de uma forma pessoal. Porque a mesma mão que fez a figueira florescer é a que pode restaurar áreas secas da minha alma. Quantas vezes eu me senti como aquela terra, exausto, árido, sem esperança. E, ainda assim, o Espírito de Deus sopra, como vento sobre o vale de ossos secos, e de repente algo brota, algo revive, algo floresce. Assim como Israel, eu também posso renascer. A figueira que floresce é o símbolo da fidelidade de Deus. Ele prometeu, e cumpriu. Não foi o poder humano que transformou Israel em um jardim, foi a intervenção divina. Porque há algo que a ciência não explica. Como um povo disperso, perseguido, quase exterminado, pôde voltar e reconstruir tudo. Não há outra resposta senão esta: Deus estava por trás de cada detalhe. E é curioso perceber que o florescimento da figueira marca o início de uma contagem espiritual. Jesus disse, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. E o que temos visto? Guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações, e Israel novamente no centro de tudo. Isso não é coincidência, é profecia viva. Enquanto o mundo se preocupa com política e economia, o céu observa a figueira. Porque quando ela floresce, o tempo do retorno começa a se aproximar. E eu sinto que cada notícia, cada conflito, cada avanço em Israel é como o som de um relógio marcando os segundos finais da era atual. Mas o mais belo é que esse florescimento não é apenas um sinal de fim, é também um sinal de esperança. Assim como Israel reviveu, o ser humano também pode reviver. Assim como Deus trouxe vida ao deserto, Ele pode trazer vida às áreas mortas do coração. Eu acredito que quando Jesus falou da figueira, Ele não queria apenas que observássemos Israel, Ele queria que observássemos a nós mesmos. Porque o florescimento exterior é um reflexo do que Ele quer fazer dentro de cada um de nós. Quando olho para a figueira florescendo, vejo um convite. Um chamado para acordar espiritualmente, para perceber que o tempo da frieza acabou. Deus está movendo a história, e quer mover também o nosso interior. O florescimento de Israel é o lembrete de que o impossível ainda é possível. Que o deserto ainda pode dar frutos. Que o silêncio ainda pode ser quebrado por um novo cântico. E quando o vento sopra sobre as colinas de Jerusalém, carregando o perfume das flores que brotaram onde antes havia pó, eu entendo que esse é o sinal. O relógio de Deus está se movendo, e o ponteiro da figueira acaba de florescer. Quando observo as guerras e alianças que giram em torno de Israel, sinto como se estivesse assistindo a uma peça que os profetas escreveram há milênios, e que agora está sendo encenada diante dos nossos olhos. Nada ali acontece por acaso. Cada movimento político, cada ataque, cada tratado de paz,
todos são fios de um mesmo tecido profético sendo costurado com precisão divina. Desde que Israel renasceu como nação, ele nunca conheceu um dia real de paz duradoura. Cercado por inimigos, pressionado por interesses internacionais, ameaçado por ideologias e armas que crescem em poder, Israel continua existindo contra toda a lógica humana. E é justamente essa resistência sobrenatural que me faz entender: há algo maior acontecendo. O relógio de Deus está avançando, e as guerras são os sinais audíveis desse tic-tac celestial. A Bíblia já havia avisado. Em Ezequiel 38 e 39, Deus fala sobre uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel, algo que o profeta chamou de a guerra de Gog e Magog. Quando leio essas passagens, e depois vejo o alinhamento de nações no Oriente Médio, as tensões com potências globais e as alianças militares que se formam em silêncio, sinto como se os versículos estivessem ganhando carne e voz nos noticiários. As alianças políticas de hoje, muitas vezes escondidas por trás de discursos de paz, são o cumprimento literal de antigas profecias. Zacarias escreveu que todas as nações se reunirão contra Jerusalém, e isso parecia impossível num tempo em que Israel nem existia como Estado. Hoje, porém, a ONU, a mídia mundial e até grandes potências se dividem em torno de uma mesma questão: o destino de Israel. É curioso notar que, sempre que uma guerra ameaça Israel, há uma sequência de eventos globais, crises econômicas, tensões sociais, desequilíbrios espirituais. É como se o que acontece naquele pequeno pedaço de terra ecoasse no resto do mundo. E, na verdade, é isso mesmo: Israel é o termômetro espiritual do planeta. O que acontece ali revela o que está prestes a acontecer em escala global. Mas o que mais me impressiona é a forma como, em meio às guerras, Deus continua protegendo aquele povo. Quantas vezes, durante conflitos aparentemente perdidos, a história registrou milagres. Soldados relatando visões, tempestades que desviaram mísseis, estratégias inexplicáveis que salvaram cidades inteiras. É como se o próprio Deus colocasse sua mão invisível sobre aquele território, lembrando ao mundo que ali está a pupila dos seus olhos. As alianças também têm um papel profético. Quando vejo nações que antes eram inimigas se aproximando de Israel, percebo que há um propósito escondido nisso. Daniel falou de um acordo de paz nos últimos tempos, um pacto que traria uma trégua aparente, mas que seria o prelúdio de eventos ainda mais profundos. Eu sinto que estamos nos aproximando dessa fase, quando a promessa de paz será o prenúncio da maior revelação profética da era moderna. E enquanto as nações se movem como peças em um tabuleiro invisível, percebo que não é apenas sobre política, é sobre cumprimento. Cada guerra, cada acordo, cada discurso é uma peça no grande relógio divino. O mundo pode pensar que é o homem quem governa, mas no fundo é Deus quem segura o ponteiro. Essas guerras também me lembram da minha própria vida espiritual. Quantas batalhas eu mesmo travo por dentro, entre fé e medo, confiança e dúvida, promessa e desânimo. E, assim como Israel, percebo que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua lutando por mim. Ele é o mesmo Deus que protege sua nação em meio ao fogo, o mesmo que me protege quando tudo ao redor parece ruir. Quando olho para Israel cercado por inimigos e ainda assim de pé, eu vejo a prova de que nenhuma força humana pode impedir o plano divino. O mesmo Deus que sustentou aquele povo até aqui é o que continua movendo as engrenagens do tempo. E eu sinto que estamos muito perto do clímax, o ponto em que as guerras deixarão de ser apenas conflitos entre nações e se tornarão sinais do retorno do rei. Porque, no fim, toda guerra em Israel aponta para uma única conclusão: o mundo pode até lutar contra aquele povo, mas é impossível vencer aquele que luta por eles. E quando essa última batalha for travada, o relógio de Deus tocará seu último alarme, e o príncipe da paz descerá para governar de Jerusalém, não como símbolo, mas como realidade eterna. Há noites em que olho para o céu e sinto que ele está tentando dizer algo. As estrelas parecem mais intensas, o silêncio mais profundo, e há um peso no ar, como se o próprio universo estivesse aguardando algo grandioso prestes a acontecer. E é aí que me vem à mente: os sinais no céu e na terra estão se multiplicando. Tudo o que antes parecia simbólico nas profecias agora está ganhando forma diante dos nossos olhos. Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações. Lucas 21h25. E eu percebo que essa é exatamente a era em que estamos vivendo. O tempo parece se encurtar, os acontecimentos se aceleram, e há um sentimento coletivo de que algo está prestes a mudar. Os fenômenos que vemos, eclipses raros, alinhamentos planetários, terremotos em lugares improváveis, desastres naturais em escala crescente, tudo isso se encaixa naquilo que a Bíblia já havia anunciado há milênios. Mas não são apenas sinais físicos. Há também sinais morais, espirituais e emocionais que revelam o avanço do relógio profético.
A humanidade está experimentando uma perda profunda de valores, uma inversão de princípios, um distanciamento da fé que é quase palpável. As pessoas estão mais conectadas do que nunca pelas redes, mas mais vazias do que jamais estiveram. E eu percebo que essa frieza coletiva, esse cansaço espiritual, é também um sinal, o esfriamento do amor que Jesus previu para o tempo do fim. Em Israel, os sinais se manifestam de forma ainda mais clara. Cada guerra, cada ameaça, cada tentativa de destruir aquela nação é acompanhada por fenômenos extraordinários. Chuvas inesperadas no deserto, crescimento agrícola recorde, descobertas arqueológicas que confirmam textos bíblicos. É como se o próprio céu dissesse: o plano de Deus está em curso. E a cada vez que leio uma nova notícia sobre aquele pequeno território, percebo que as engrenagens espirituais estão girando com mais força. Alguns podem chamar de coincidência, mas eu não acredito nelas. Quando, por exemplo, vemos luas de sangue coincidindo com festas judaicas, terremotos logo após resoluções políticas contra Israel, ou catástrofes naturais após grandes decisões mundiais, é difícil ignorar o padrão. Deus fala por meio da natureza, e o universo ainda é o seu megafone. Mas há um sinal que, para mim, é o mais poderoso de todos: o despertar espiritual. Em várias partes do mundo, pessoas estão se voltando para Deus de uma maneira intensa e urgente. Há uma fome crescente pela verdade, uma sede por sentido, uma busca por algo que transcenda a confusão e o caos. Esse despertar silencioso, que muitas vezes começa com uma inquietação na alma, é a prova de que o Espírito de Deus está preparando os corações para o que vem. Ao mesmo tempo, vejo que a escuridão também se intensifica. As guerras aumentam, a violência cresce, o medo se espalha. Mas, paradoxalmente, é nesse cenário que a luz da profecia se torna mais visível. Porque quanto mais o mundo se afasta da verdade, mais evidente se torna a fidelidade de Deus para com suas promessas. Os sinais no céu e na terra são como trombetas que só quem tem o coração desperto consegue ouvir. Eles nos chamam a atenção, nos sacodem, nos convidam a olhar para além da rotina. Porque a profecia não é um enigma para ser decifrado, é um aviso para ser compreendido. E cada fenômeno, cada mudança, cada crise é, na verdade, um lembrete de que o relógio de Deus está marcando a contagem regressiva. Eu sinto que estamos vivendo os minutos finais antes do grande mover. E o mais impressionante é que, ao mesmo tempo em que os sinais se intensificam lá fora, Deus também acende luzes dentro de nós. Ele desperta consciências, reacende a fé, restaura propósitos. Porque os sinais não servem apenas para assustar, servem para preparar. O tempo não está apenas passando, ele está sendo acelerado. O que antes levava décadas para mudar agora se transforma em meses, semanas, até dias. E isso me faz entender que o relógio profético não é mais uma teoria distante, é uma realidade viva. O céu está gritando, a terra está gemendo, e Deus está chamando. E talvez o maior sinal de todos seja esse: a voz de Deus ainda ecoando, paciente, dizendo que há tempo, pouco tempo, mas ainda tempo, para voltar, para se alinhar, para se preparar. Porque o relógio de Deus está se movendo, e o próximo som que ouviremos pode ser o toque que anuncia a eternidade. Quando olho para tudo o que está acontecendo, o retorno de Israel, Jerusalém no centro do mundo, a figueira florescendo, as guerras, os sinais no céu e na terra, eu percebo que nada disso é apenas sobre nações ou eventos históricos. Tudo isso é sobre mim. Sobre nós. Porque as profecias não são apenas um roteiro do fim dos tempos, mas um espelho da alma. Cada profecia cumprida lá fora é um chamado para algo que precisa acontecer aqui dentro. O cumprimento das profecias me confronta com uma pergunta silenciosa, mas inevitável: como está o meu coração diante do tempo de Deus? Enquanto o relógio profético se move, percebo que Deus não está apenas acelerando os acontecimentos do mundo, Ele está tentando despertar o meu espírito adormecido. Cada notícia sobre Israel, cada conflito, cada sinal visível é também um toque invisível de Deus me dizendo: prepare-se, desperte, alinhe-se comigo. Durante muito tempo, eu observava as profecias com um olhar curioso, quase como quem lê um livro de história antecipada. Mas, com o passar dos anos, entendi que elas são muito mais do que previsões, são convites. Convites para voltar à essência, para viver de forma mais consciente da eternidade. Porque se Deus cumpre cada detalhe prometido sobre uma nação, como não cumpriria também o que prometeu sobre a minha vida? Há algo profundamente pessoal em cada profecia sobre Israel. Quando Deus fala sobre restaurar o seu povo, Ele está, na verdade, revelando seu caráter. Um Deus que não desiste, que busca, que traz de volta, que cumpre o que promete mesmo depois de séculos de silêncio. E isso me ensina que, se Ele foi fiel com Israel, será fiel comigo também. Mesmo quando me afasto,
mesmo quando pareço disperso como aquele povo um dia esteve, Ele ainda tem um plano para me restaurar. O chamado das profecias é um chamado para acordar. Não para o medo, mas para a preparação. Não para o desespero, mas para a esperança. Porque o cumprimento dos sinais não é um anúncio de condenação, é uma advertência amorosa. Deus está mostrando ao mundo que o tempo está se esgotando, mas também está mostrando que ainda há tempo para retornar. Eu percebo que a preparação espiritual não começa com grandes gestos, mas com pequenas decisões diárias: orar mais, ouvir mais, perdoar mais, falar menos e agir com mais fé. É entender que o mundo pode se abalar, mas o coração que está firmado em Deus permanece em paz. É escolher confiar mesmo quando o cenário parece caótico, e permanecer firme mesmo quando tudo parece incerto. O chamado pessoal das profecias é, acima de tudo, um chamado à intimidade. Enquanto muitos correm atrás de teorias, cronologias e previsões, Deus está buscando corações dispostos. Ele não quer apenas que eu entenda o tempo profético, quer que eu viva alinhado a ele. Porque o verdadeiro sinal de que entendi as profecias não é saber datas, é estar preparado para o encontro. E esse encontro começa agora, quando eu decido deixar que Deus restaure o meu interior assim como restaurou Israel. Quando eu permito que Ele limpe o templo do meu coração, assim como um dia voltará a limpar Jerusalém. Quando reconheço que o mesmo Deus que faz a figueira florescer é o que pode fazer florescer o que em mim parecia morto. As profecias sobre Israel não são apenas lembretes do poder de Deus, são convites à transformação. Cada cumprimento é uma prova de amor, um lembrete de que Deus ainda se importa, ainda observa, ainda chama. E esse chamado é pessoal. É íntimo. É como se Ele dissesse: assim como restaurei uma nação, posso restaurar você. Por isso, enquanto o mundo observa Israel com olhos políticos, eu escolho observá-lo com olhos espirituais. Porque ali, nas fronteiras daquele pequeno país, Deus está escrevendo o maior lembrete da história. O tempo está se cumprindo, e a eternidade está à porta. Então eu oro: Senhor, que eu não seja apenas um espectador dos teus sinais, mas alguém desperto ao teu chamado. Que, enquanto Israel floresce, meu coração também floresça. Que, enquanto o relógio do céu avança, minha fé se fortaleça. Que eu esteja pronto não apenas para ver, mas para viver o cumprimento do teu plano. Porque no fim, o relógio de Deus não marca apenas o tempo das nações, marca também o tempo da alma. E se Israel está no centro das profecias, o meu coração precisa estar no centro da vontade de Deus. Israel é mais do que um país, é o pulsar do relógio de Deus. Cada notícia, cada guerra, cada acordo de paz é como o tic-tac divino ecoando pela história. E se o relógio voltou a se mover, significa que estamos mais perto do cumprimento total das promessas. O tempo está se acelerando. E a pergunta é: o seu coração está preparado para o que vem? Senhor, abre os nossos olhos para vermos os sinais do teu tempo. Ensina-nos a discernir os dias e a confiar nas tuas promessas. Que assim como restauraste Israel, restaures também o nosso coração. Amém. Agora quero te ouvir. O que mais te chamou a atenção nessa mensagem? Você acredita que Israel é o relógio profético de Deus? Deixe seu comentário e compartilhe a sua visão. Sua palavra pode despertar alguém hoje. Inscreva-se, ative o sininho e dê o like e prepare-se para o próximo vídeo, onde falaremos sobre as alianças secretas que estão moldando a profecia final.